oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. É sempre uma grande alegria ter a oportunidade de estudar com todos os senhores o ensinamento da Seixas Noé. Hoje aqui estamos para, através do livro A Verdade, volume 2, estudarmos o tema onde o Dr. Masaharu Taniguchi nos ensina a utilizarmos de forma correta o poder da palavra. Então, o tema de hoje é aprenda a utilizar o poder da palavra para atrair a prosperidade dos seus empreendimentos. E este livro, ele tem a propriedade de nos transmitir ensinamento de uma forma que nós possamos colocá-lo em prática. O ensinamento da Seixas Noé parte dessa premissa. O mundo perfeito, criado por Deus, já é um mundo muito bom. Mas o mundo onde nós estamos vivendo, que é o mundo da projeção, ele depende exatamente do nosso comportamento mental. E dentro deste livro, para que a gente possa entender a forma correta de utilizar a palavra e controlar esta palavra, o Dr. Masaharu Taniguchi, neste livro A Verdade 2, capítulo 10, ele nos fala sobre a substância do universo enquanto sabedoria e lei. E ele nos ensina dessa forma. A lei que rege o universo é uma mente dotada de sabedoria. Então, o primeiro ensinamento da Seixas Noé é nós afirmarmos que aqui onde nós estamos é o mundo da infinita sabedoria de Deus. No conteúdo do texto, para que a gente possa entender a importância de nós administrarmos o nosso poder da palavra, ele nos explica desta forma. No universo existe uma lei. Essa lei está presente em todas as partes, isto é, ela é onipresente. Então, a lei que rege o universo está em todo e qualquer lugar. E ela é onipresente, então não tem como nós questionarmos essa lei. Mas, o que é essa lei? E aí ele nos explica exatamente o que vem a ser essa lei, que nos ensina, né, a utilizar de forma correta o poder da palavra para não ter sucessos, não somente nos nossos empreendimentos, mas ter sucesso na vida em todos os âmbitos, em todos os campos. E a grandeza do ensinamento da Seixas Noé
está exatamente em nos oportunizar estudar todos os campos da ciência humana. E ele continua nos explicando neste livro grandioso. É uma força invisível aos nossos olhos, ali. É uma força invisível aos nossos olhos que, estando por trás ou dentro das coisas visíveis, controla e comanda o movimento dessas. Então, na verdade, para a gente compreender essa lei do poder controlador da palavra, nós vamos lá buscar um entendimento também nas declarações iluminadoras da Seiichi no Ei. Na quinta declaração, onde o Dr. Masaharu Taniguchi afirma que nós, enquanto estudantes da Seiichi no Ei, enquanto filhos de Deus, possuímos no nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da palavra. Então, quando a Seiichi no Ei vem nos ensinar e a Associação Prosperidade da Seiichi no Ei vem nos alertar a importância de nós controlarmos o poder da palavra e assim utilizarmos de forma correta e termos sucesso nos nossos empreendimentos, é baseado nesta lei. Né? E ele continua explicando aqui no livro que esta lei não permite movimentos arbitrários. Então, quando nós temos movimentos arbitrários contra a essa lei, inexoravelmente se cumpre. Porque a lei, ela se cumpre, mesmo que nós não acreditemos nela. E em seguida ele diz, se a lei não permite movimentos arbitrários, portanto podemos dizer que ela é uma força controladora dotada de sabedoria. Então, quando nós tivermos a consciência, a sabedoria de usar corretamente o poder da palavra, aí nós vamos ter, de uma forma equilibrada, um viver social, um viver familiar, um viver empresarial, um viver em todos os sentidos de forma precisa, correta, usando a lei. E matematicamente, o mestre fala, né, se nós soubermos usar essa lei, matematicamente as coisas são controladas pela nossa própria mente. E ele fala, para que a gente entenda o que significa ser essa matemática precisa de saber usar a mente, de saber usar a palavra em todos os campos. À luz da Seiichi no Ei, quando nós falamos palavra, não está somente inserido a palavra falada. Nós aqui estudamos a palavra pensada, a palavra falada e a palavra expressada. E se formos mais distante, até a veste, né? A roupa que nós vivemos, a fisionomia que nós temos, ela se torna também uma forma de expressão, uma forma de palavra. Então, o Dr. Masaharu Taniguchi, ele continua aqui nesse livro grandioso, que eu gostaria de sugerir para todos os senhores que adquirissem, né? E aí vamos entender com a propriedade pessoal, que esse amigo da Seiichi no Ei também é assim. Nós estudamos todos juntos, mas cada um, né, dentro dessa perspectiva de unidade com Deus, de exclusividade de vibração, porque nós temos, né, embora pertençamos à mente única, nós temos essa individualidade, esse poder controlador da nossa fala, da nossa palavra pensada, da nossa palavra expressada. E ele continua dizendo assim, se a lei está presente em todos os lugares do universo, consiste numa mente dotada de sabedoria. Só podemos concluir que essa mente é mente única. Eu não sei os senhores, mas quando eu cheguei a Seiichi no Ei, eu não tinha esse conhecimento de que a mente única do universo, que a lei da sabedoria do universo governava o universo inteiro, independente do lugar que nós estejamos, que nós nascemos, que nós vivamos, não é? O mestre Masaharu Taniguchi, ele explica, é uma única mente expressada em várias individualidades de vibrações que constitui essa mente única e que governa o mundo. E ele continua aqui, ele nos dá um exemplo, ele faz uma analogia para que a gente reflita, acompanhe o pensamento e entenda que todo o nosso sucesso, toda a nossa vida de luz, toda a paz, tudo aquilo que nós desejamos como verdadeiros filhos de Deus, só depende de nós estarmos tendo a sabedoria que rege a lei maior do universo e colocando o poder controlador da nossa palavra de forma correta. Então ele diz assim, ele faz a analogia.
Se tanto nos Estados Unidos como no Japão ou em qualquer outro lugar ocorrem idênticos fenômenos, por exemplo, a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio sempre resulta em água. Então ele quer dizer que em qualquer parte do universo, essa combinação de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio constitui água, independente do lugar, circunstância, pessoa, lugar. Depois ele fala, a maçã cai sem depender do ramo, né? Mostrando também que a lei da gravitação universal, ela é regida por essa lei em qualquer lugar. Então ele prova que dessa forma a mesma mente governa em todos os lugares. Eu não tinha essa consciência. Eu pensava que esse mundo de expressão em que eu vivia era um mundo de responsabilidades externas. Então, se as coisas fossem positivas, aí eu pensava, foi eu que fiz. Mas se as coisas fossem negativas, eu responsabilizava as circunstâncias, as pessoas, os lugares. Eu achava até que se nós morássemos em um lugar e nos mudássemos para outro lugar, a gente poderia ter sucesso na vida. Mas no decorrer do estudo da sexta lei, nós vamos compreendendo que tudo isso, o poder controlador da palavra correta, está exatamente dentro da nossa mente e da nossa responsabilidade de expressá-la de forma correta com a lei. Aí ele vai e nos dá a analogia dos lugares, mas também depois ele traz essa reflexão para a pessoa, para cada um de nós. E ele continua explicando. Também dentro do nosso corpo carnal existe essa mesma mente governando. Aliás, aparentemente, nosso corpo carnal é governado por 3 espécies de mente, a saber. E aí ele vai dizendo que mentes são essas. A mente que constitui a lei de caráter físico, como a que foi citada anteriormente pelo exemplo. Então, essa mente que constitui a lei de caráter físico, como a que foi citada anteriormente no exemplo, é o seguinte, não é? E aí a gente vai fazer um passeio assim lá na Sutra Sagrada, naquele livro que é o compêndio, né, do ensinamento da Seichunei, contido nos 40 volumes da Verdade da Vida. Dentro da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, o mestre fala que é o espírito que tece o casulo de carne e faz aí instalar o seu próprio espírito. Então, esse espírito que ele está falando é essa mente aparentemente individual de cada um de nós, mas que está ligada pela lei à mente que rege todo o universo. Por isso que a Seichunei fala, eu sou filho de Deus. E aí, passeando ainda mais no texto da Sutra, para esclarecer para nós a condição que nós temos de desenvolver e governar o nosso mundo, principalmente o nosso viver, né? O nosso empreendimento, a nossa família, a nossa casa, ele fala assim, Deus, fonte de luz, né? E o homem, luz emanada da fonte. Então, não existe Deus, nem existe homem. Somos uma única mente. Mas dentro desses processos, dessa responsabilidade de expressar Deus aqui na Terra, ele diz que nós temos essa mente, né? Aquela de caráter físico, depois nós temos uma mente inconsciente, responsável pelas funções fisiológicas, que nós não precisamos nos preocupar com as funções fisiológicas. Na verdade, nós só começamos a nos preocupar com elas quando elas não estão regidas pela lei natural. Né? Quando elas distorcem o comportamento natural da fisiologia humana, aí nós nos preocupamos. Mas nós não nos preocupamos em respirar, não nos preocupamos em dormir, né? Só nos preocupamos quando essas coisas saem da ordem natural. Então ele diz, nós temos a mente, já 2, né? A mente de lei de caráter físico, que é o nosso corpo para expressar, a mente inconsciente, responsável pelas funções fisiológicas, e a mente consciente, a porta de entrada, que age consciente e voluntariamente. Aí é que está o ponto de partida, para a gente entender a nossa responsabilidade de que o nosso destino, que tudo que nos acontece, é projeção da nossa mente, desses 5% que nós determinamos assim para um entendimento melhor das pessoas, a porta de entrada. Que nós abrimos
de forma voluntária. Abrimos ou não abrimos? Não é? Então, dentro do ensinamento da Seixinei, tem um ponto de reflexão nas normas dos praticantes da Seixinei. E dentre as normas, o Dr. Masaharu Toriuchi faz uma negação e diz assim: vê sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. E esse ver, né, pelo poder da expressão, do consciente, a gente pensa que muitas vezes é ver com os olhos carnais, da visão dos 5%. Mas, na verdade, muitas vezes nós podemos estar vendo com essa mente inconsciente que vê e não expressa, mas vê da mesma maneira. Então, quando ele fala que nós precisamos aprender a utilizar o poder da palavra, é nos alertando, né, que nós temos a responsabilidade de pensar, de falar e de expressar como um filho de Deus. Então, à luz da Seixinei, existe essa alerta. Ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Direcionando o nosso estudo, dando continuidade a ele através do livro A Verdade, volume 2, nós podemos entender o que significa isso. E aí ele diz assim: essas três mentes que governam, né, a nossa vida, elas não são mentes independentes entre si, são apenas diferentes graus de manifestação da mente única. A mente única que nós podemos determinar aqui é a sabedoria que vem de Deus, que está dentro de todas as pessoas, de todas as coisas, de todos os fatos. É a lei que rege o universo, essa sabedoria. Né? E ela não é uma mente separada, independente. Ela é uma mente que está em todas as pessoas. Então, nós, enquanto estamos estudando esse livro, e principalmente esse artigo, nós precisamos compreender que é importante nós nos conhecermos, nós nos avaliarmos, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas palavras faladas. E aí, consequentemente, embaladas pelo pensamento e pelas palavras, nós vamos expressar, né, coisas boas ou ruins. E como o estudo está focado em nós levarmos esse poder controlador da palavra, que nos dá absoluta liberdade de viver bem e assim poder atrair prosperidade para os nossos empreendimentos, aqui no livro ele fala de uma maneira bem importante, né, para que a gente possa compreender no universo aonde está focado, aonde está instalado dentro dessa mente individual que nós temos, mas que é um comportamento de mente única com Deus, né? Já que nós cristãos denominamos essa sabedoria que rege o universo de Deus. Então ele nos explica como é que eu faço isso, de que maneira eu tenho que me policiar, quais são os pensamentos que eu tenho que ter, as palavras que eu devo expressar, consequentemente as atitudes que eu devo ter para o meu empreendimento ter sucesso. Então aqui na página 259, ele fala assim: no universo existe a força criadora e a substância ou lei necessária à criação. Isso pode parecer dual. Ele está dizendo que a gente pode ficar com dualidade de pensamento, mas não é. Pois esses dois elementos são parte de um mesmo espírito. Então, a força criadora e a substância ou lei necessária à criação. A força criadora é Deus que está alojado como sabedoria, como essência em todos nós. E a necessária força de expressão da criação, essa foi dada a nós. Se nós buscarmos um texto sagrado, né, nós vamos lembrar, como cristãos, ou mesmo qualquer segmento espiritualista ou religioso que nós sigamos, nós vamos entender que está dito que lá nossa missão aqui na Terra é manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus, à luz da Seixinei, comprovadamente, é perfeição. Porque a Seixinei, ela se baseia, né, no estudo religioso, mas também ela tem um estudo paralelo à ciência. E aquilo que nós mandamos, nós recebemos. A lei da física nos ensina assim: ação, reação. A lei da religiosidade nos ensina assim:
semeadura livre, colheita obrigatória. Então, o Dr. Masaru Taniguchi vem e diz, parece dual, mas não é. E aí ele vai alertando para nós, enquanto empreendedores, né, que desejamos ter sucesso nos nossos empreendimentos, pensar dessa forma. Ele fala assim, a força criadora é a força do pensamento, a força das palavras pensadas na mente. E muitas vezes a gente não dá a verdadeira atenção a esses pensamentos. Enchemos os nossos pensamentos, né, de vibrações negativas. Muitas vezes não expressamos palavras, nós pensamos. Ai, o meu negócio está assim. Ai, não está dando nada certo. O meu país está isso e aquilo. E vamos entulhando pensamentos que não condiz com a expressão de luz, mas queremos que na nossa vida, né, naquela mente consciente dos 5%, nós possamos viver, como diz aí no mundo popular, no bem bom. E aí ele fala, essa mente criadora, que é a força do pensamento, não é? A força das palavras pensadas na mente. E aí ele diz, quando mentalizamos, olha que ensinamento grandioso para todos nós. Vamos ter atenção ao que o Dr. Masaru Taniguchi escreve aqui. Quando mentalizamos ou verbalizamos, vou até ler de novo. Quando mentalizamos ou verbalizamos qualquer ideia, a lei natural age automaticamente, criando exatamente o que pensamos ou pronunciamos. Então, se eu pensar uma ideia positiva, posso ter certeza que essa ideia positiva vai exatamente ser criada e automaticamente o universo vai agir. Mas também se eu tiver um pensamento negativo e não tiver um trabalho de equilibrar, não é? Como diz assim, desgravar aquilo imediatamente, o universo vai agir automaticamente. E aí ele dá uma atenção aqui para nós, enquanto empreendedores, enquanto pessoas que desejam alcançar sucesso com o nosso trabalho, com o nosso empreendimento. Aí ele diz assim, por isso, se você ficar dizendo se você ficar pensando ou dizendo, meu empreendimento vai mal. Tem pessoas que pensam assim, até expressa, né? Ah, vai mal, meu negócio vai muito mal. Aí ele coloca lá o problema executado. Ele diz assim, se você ficar pensando ou dizendo, meu empreendimento vai mal, seu empreendimento só tenderá a piorar. Aí o ponto que a gente precisa refletir é isso agora. Cada um de nós que estamos participando desse estudo, desse momento, devemos pensar que tipo de pensamento rege o meu empreendimento. Eu não sei, mas eu, antes de entrar na Cityway, eu tinha empresa, eu já era empreendedora, eu já tinha uma empresa, mas eu pensava tudo ao contrário disso aqui. Eu não tinha essa consciência de que eu regia com os meus pensamentos a lei que automaticamente cria. E eu só pensava coisa negativa. Eu queria ter sucesso na minha empresa, mas eu pensava exatamente. Eu pensava assim, quando chegar fevereiro, o povo só pensa em carnaval. Como eu não trabalho com confecções de carnaval, vou ficar 3 meses, era o que eu pensava, sem ganhar dinheiro. Até chegar São João, que as pessoas vão fazer roupa, e aí eu vou ter sucesso. Então, exatamente como o mestre disse, se você ficar pensando, e agora é um ponto que eu gostaria de sugerir a todos nós estudantes desta noite, vamos refletir, o que eu penso? Eu penso positivo? Um percentual maior ou eu penso negativo? E aí ele diz assim, em uma de suas obras, Marden escreve que na loja mais movimentada de Nova York, aqui é o mestre comprovando que um outro escritor, né, baseado em uma experiência, na loja de maior sucesso de Nova York, tinha um cartaz onde se lia, eu só falo na prosperidade do meu estabelecimento. Eu li no livro da coleção A Verdade, dos 40 volumes, A Verdade, volume 15, uma história de um alfaiate, está lá no livro, A Verdade da Vida, volume 15, os senhores podem pesquisar, que assistiu é assim, viu? Ela escreve na coleção A Verdade, 2, mas também ela escreve
e outras publicações, inclusive, na verdade, da Vida Volume 15, tem esse relato que me pontuou muito, porque era a minha área de trabalho, né? Porque por muitos anos eu atuei na área de confecções, e quando eu vi a história daquele alfaiate, ela sintonizou com a minha vida. E ele estava atravessando uma dificuldade financeira muito grande. Muito grande. E ele procurou o recurso, né, de contato com a Seixinoí. E lá ele fez uma orientação pessoal, que está aberta para qualquer um dos senhores que desejarem ter uma orientação pessoal. Podem buscar o site da Seixinoí, né? Lá existe o local, a orientação para qualquer pessoa de qualquer lugar, ou mesmo através, né, do site, buscar o departamento de preletores da Seixinoí, pedir uma orientação pessoal, ou mesmo pedir uma orientação pessoal na sua localidade, se aí já estiver um núcleo, uma associação da Seixinoí, uma regional. E esse alfaiate fez isso, está lá no livro. Ele pediu uma orientação. E ele confessou, né, para o preletor da época que estava orientando, que ele só falava coisa negativa mesmo. E ele ia para a empresa mais cedo e ficava lá pensando, né? Como que eu vou pagar essas duplicadas? Como que eu vou fazer isso? Essa alfaiataria está assim, 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 assim. Consequentemente, todas as pessoas que adentravam aquele ambiente de trabalho dele comportavam-se da mesma vibração. Eram pessoas que tinham, né, o mesmo sentimento com ele. Então, foi orientado pelo preletor a ele, para ele escrever essa frase. Eu só falo na prosperidade do meu estabelecimento. Então, ele escreveu esta frase, colocou na alfaiataria dele. Então, quando aqueles amigos, de forma habitual, entraram para fazer a conversa, né, que a conversa é gostosa, amigável, mas só falando coisas negativas, lia aquela frase, já havia, né, a disciplina pessoal de cada um. A alerta, podemos assim dizer, né? E aí ele diz assim, ó, Mestre Masaharu Taniguchi, lá no livro A Verdade da Vida, volume 15, e aqui também no livro A Verdade 2, ele fala que o livre-arbítrio de pensar está em cada um de nós. O livre-arbítrio de aplicar o ensinamento também está em cada um de nós. E naquela época, lendo aquele relato, aquela comprovação de prosperidade, aquele alfaiate, eu me dediquei muito e eu fiz a mesma coisa. Eu escrevi a frase e coloquei no meu ateliê. Aqui só se fala de prosperidade desta empresa. Modifiquei um pouco, mas foi isso que eu escrevi. Aqui só se fala da prosperidade desta empresa. E aquele hábito também, né, de me reunir com as minhas clientes, minhas amigas ali no ateliê, para discutir coisas negativas, ele foi desaparecendo, e automaticamente eu fui tomando a disciplina e a regência do meu empreendimento. Porque o que nos vai levar à comprovação, à veracidade do ensinamento, é esse estado disciplinar, controlador, livre, que nós temos de buscar o que é melhor para nós. E ele continua dizendo assim, olha, que o Dr. Masaharu Taniguchi, ele nos leva à reflexão espiritualista, mas também ele nos acompanha com a reflexão racional e científica. A gente pensa e depois a gente comprova. Aplicando, a gente comprova. Aí ele fala assim, a matéria se move pela inércia na direção determinada pela força aplicada. Então, se a gente ficar só bebendo do ensinamento, adquirindo os livros, esse contato que nós estamos tendo hoje, escutar o ensinamento da Seixinoí, para mim é uma das benesses da vida. É sentar, escutar as palestras da Seixinoí, assistir os vídeos. Mas se a gente não levar esse estado de conhecimento para a aplicação, para a prática, a gente não vai sentir a veracidade. Então ele diz assim, você pensa que este mundo é constituído de matéria? Uma pergunta que ele está nos fazendo. Se a gente olha para as coisas e acha que tudo que a gente está vendo é matéria, aos olhos carnal, realmente parece ser. Mas a matéria jamais será capaz de se mover por livre-arbítrio. Olha que reflexão. Vamos dizer assim, a gente olha para uma cadeira, a gente pensa, a cadeira é matéria, né? Mas essa cadeira, enquanto ela não for movida,
ela se torna matéria, ela fica lá. Não existe exercício para que ela funcione como cadeira. Cadeira é para a gente fazer o quê? Sentar, né? Então, se a gente não senta na cadeira, enquanto cadeira, ela não tem utilidade. Então, o mestre Masaru Taniguchi diz aqui, ó, a matéria jamais será capaz de se mover por livre-arbítrio e se dispor por si própria, na posição desejada. A matéria só tem, vamos dizer assim, né, valor como matéria quando nós utilizamos ela. Ele fala que muitas vezes as pessoas falam, relógio de ouro, relógio de pedras, relógio, não é? Dessa, daquela marca. O valor utilitário do relógio é marcar as horas como relógio. Ele explica o real valor absoluto das coisas, ele dá esse exemplo. Se o relógio de metal, ouro, pedras, mas ele não tem a utilidade de marcar as horas, como relógio, não tem utilidade nenhuma. Ele tem utilidade como metal, mas como relógio precisa marcar as horas com precisão. Então, o Dr. Masaru Taniguchi, ele vai nos levando a essa consciência. Então, se temos esse hábito de ficar pensando coisas negativas dentro do nosso empreendimento, está na hora de nós reflexionarmos, né? Buscando lá a revelação divina da grande harmonia contida na Sutra Sagrada. Reflexiona, Jamira. Eu gosto sempre de falar do meu nome, porque aí eu fico atenta, né, ao meu comportamento mental e o poder de aplicar, né, como o mestre Masaru Taniguchi diz que nós temos o poder controlador de aplicar a boa palavra e atingir a absoluta liberdade. Quando nós temos essa consciência, nós sabemos que tudo que vier de fora, de forma distorcida, aquilo que eu me proponho estudar e aplicar, se eu não aceito como verdade, ela não vai constituir verdade na minha vida. E aí ele vai dizendo assim, a única propriedade da matéria quanto ao movimento é a de se mover segundo a lei da inércia. Em outras palavras, a matéria se move maquinalmente na direção em que foi impulsionada por uma força externa e não tem capacidade de escolher livre a posição em que deve se colocar. Quem coloca a matéria na posição somos nós, que temos a força e a missão de expressar a sabedoria de Deus. Aí ele diz assim, ó, para mudar a direção do seu movimento, enquanto matéria, é preciso que atue sobre ela uma outra força. É necessária a força da mente. O ensinamento da Seixinei, podemos assim dizer, é gigantesco na sabedoria. Ele não nos conduz para a gente de uma forma teleguiada, né? Ficar aplicando. Ele nos leva à reflexão, à consciência, né? Da ciência científica de ação, reação. E quando nós nos propusemos a aplicar, nós sentimos a veracidade. Então, depois que eu aprendi isso e fui disciplinadamente, não é? Porque também não tem como a gente dizer que hoje e amanhã a gente já vai estar aplicando tudo da Seixinei. Ensinamento da Seixinei nos leva à consciência de progredir infinito. Quanto mais nós aplicamos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivenciamos, mais coisas nós vamos descobrindo. Não é? Então não tem tempo para saber. O tempo é progredir infinitamente. E aí ele diz assim, ó, Deus, olha como o mestre leva a gente para essa reflexão. Então, se aprende que no local do empreendimento é só para falar de coisas boas, de luz, daquilo que você deseja expressar como empreendedor, tem que partir para aplicar. Se ficar só a nível de pensamento, não vai sentir a veracidade. Então ele diz assim, ó, Deus é uma pessoa, olha, e ao mesmo tempo lei natural e impessoal. Por que ele diz que Deus é uma pessoa? Porque Deus está em mim, né? Está em você e está em todas as coisas do céu e da terra. Né? Deus está em mim e eu estou em Deus. Por isso que ele fala que Deus é uma pessoa. Ao mesmo tempo é uma pessoa, mas ao mesmo tempo na lei natural é impessoal. E ele fala aqui, ó, para a gente entender, o pensamento é a palavra latente.
E a palavra falada é o pensamento expressado. Entendeu? Pensamento é a palavra latente. E a palavra falada é o pensamento expressado. Então, Deus, no plano dos 5 sentidos, ele se expressa com essa palavra falada através de nós. Então, nós precisamos agir corretamente e, a partir de hoje, se ainda não fazemos, se fazemos, devemos continuar fazendo. Mas se não fazemos, a partir de hoje, devemos aprender a controlar a palavra. Em princípio, pensada e só falar de coisas de luz, de coisas boas. E quando as pessoas estiverem falando coisa que não condiz com o nosso pensamento, com a nossa escolha, nós respeitamos, mas não vamos dar conforto àquilo. Muitas vezes a gente dá conforto, sem nem sentir. As pessoas falam, mas o dia hoje está chuvoso, né? O dia hoje está um calor horrível. A gente fala, é mesmo. Né? Sem querer a gente fala, é mesmo. E aí o Dr. Masaru Taniguchi diz, tudo que Deus faz é bom e tem a sua, né, especialidade de expressão. Então ele diz assim, o Espírito de Deus é onipresente e constitui o todo, mas no momento da criação se divide em 2. O Espírito que age, o ser agente que pratica ação, e o Espírito que sofre ação. Olha que coisa fantástica. O Espírito que age e pratica ação. Quem é esse? Aquele que age. Somos nós. Não é? E ele vai nos explicando, diz assim, o ser agente é Deus personalizado, que é aquele que pensa e tem livre-arbítrio. Ninguém consegue penetrar no nosso pensamento. Só nós mesmos temos esse livre-arbítrio de usar o nosso pensamento. Ele é altamente individual nesse sentido e nós temos o poder controlador dele. Então devemos atrair palavras de luz, um exercício disciplinar muito grande, mas de muita concretização, de muita certeza de que aquilo que eu penso, não é? Automaticamente eu vou atrair as vibrações condizentes com o meu pensamento e aquilo vai se realizar. Então depois que eu coloquei a frase no meu empreendimento, aqui nesta empresa só se fala de prosperidade, e todos os dias eu li aquilo diversas vezes, aplicava o poder da palavra expressada, né? Enchia aquele ambiente de vibrações de prosperidade, automaticamente fui adquirindo um estado de equilíbrio, um estado de controle, um estado de sucesso, e levei o meu empreendimento por 52 anos, dentro desse equilíbrio, dentro desse conforto. Algumas vezes eu precisava de uma reflexão, não é? Mas eu tinha certeza absoluta que o sucesso daquele empreendimento era de minha inteira responsabilidade. E até hoje eu levo esse ensinamento dessa forma. Tudo que me acontece, eu reflito, Jamila, o que está lhe acontecendo é de sua inteira responsabilidade. Reflexione e, se for bom, continue praticando, expressando, pensando, mas se não for bom, se estiver ruim ao seu modo de ver, automaticamente mude a direção do seu pensamento, da sua palavra e da sua ação. E ele vai continuando e diz assim, a mente modifica a matéria. A força que modifica a direção do objeto que se move pela inércia é gerada pela mente. Há pouco nós estudamos e entendemos lá que a minha mente, só eu tenho poder pela minha mente. E cada um dos senhores ouvintes também. Ninguém pode penetrar na sua mente e saber o que você está pensando. Eu posso estar expressando aqui com os senhores palavras do livro, mas o meu pensamento a mim pertence. Então eu sou dona desse pensamento. Eu tenho a liberdade, esse livre-arbítrio de pensar. E ele vai dizendo, qualquer que seja a forma da matéria, máquina, astro, vegetal ou corpo de um animal, se os seus movimentos são combinados para atingir determinada finalidade, podemos afirmar que esse próprio fato prova que está atuando ali a força da mente. Então ninguém, né? Até o formato do nosso corpo, a nossa expressão fisionômica, tudo parte dessa individualidade da nossa mente. A nossa forma de trabalhar, somos vários profissionais da mesma área. Por que uns têm sucesso e outros não têm sucesso? É porque exatamente, né, essa lei de expressão, pensamento, palavra, ação, é que rege
a veracidade daquilo. Então, uns conseguem prosperar, outros não. E ele diz assim, ó, é evidente que se nascem astros nos quais se criam minérios, vegetais, animais que, interrelacionando-se, criam condições propícias para a sua própria subsistência. É porque a mente do universo está agindo no sentido de combinar os movimentos das matérias para um determinado fim. Então, o Dr. Masaru Taniguchi, ele é tão magnânimo que ele nos ensina a visualizar através da meditação de Shokan, que é uma das práticas da Sentinela, que nos converge à direção da luz, que nos ensina a pensar correto, falar correto, agir correto, que é a meditação de Shokan. Ele diz isso, né? Que nós podemos pensar fortemente na hora que estivermos ali concentrados nessa conexão com Deus do nosso interior, que podemos dar o nome de sabedoria infinita, pensar, o meu desejo já está realizado. E focar naquilo que realmente você quer que se expresse dentro do seu empreendimento. E usar essa palavra, essa força de expressão pensamento, que vai atingir pessoas com a mesma energia que a sua, em forma de colaboradores, capital, material, tudo que você necessitar para realizar, né, esse empreendimento. Eu me lembro que nós, da Associação Prosperidade, fizemos uma viagem, né, para o Japão e na volta, uma caravana maravilhosa que nós fizemos em 2016 e fomos ao Japão, ficamos 8 dias lá no Japão. Depois nós voltamos e ficamos 5 dias em Dubai. E todo mundo, né, sabe e sabia que eu trabalhava na área de tecidos, confecções. E eu estava num shopping imenso, 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 com tanta coisa linda para ver. Mas o mestre Masaru Taniguchi diz que a gente tem os amigos, os colaboradores, as pessoas que nos ajudam, né, a vencer na vida, que nos ajuda a expressar a capacidade de sucesso no nosso empreendimento. E de repente, hoje, né, o nosso diretor-presidente, Pretor José Adalto de Oliveira, estava nessa caravana. Até aquela época ele estava como presidente nacional da Associação Prosperidade. E de repente nós nos encontramos lá numa ala, né, daquele shopping lindo. E ele estava com uma foto de uma loja. Jabira, me chamando. Vinha ver essa loja, tirou a foto e me mostrou a foto. Era uma foto de lojas de tecidos, de sedas. Né? E aí ele disse, essa loja é por aqui, Jamila, você tem que ir nessa loja. Automaticamente, pela foto, eu localizei a loja rápido e realmente uma loja encantadora, com tecidos e peças de sedas maravilhosas. E aí, sabe, né? A gente que trabalha na área, fiquei encantada e fiquei conversando com o árabe, não é? Com um português misturado com inglês, mas ele me entendia porque eu assinalava e também fazia gestos das tecidos que eu queria, né? E depois eu adquiri muitos tecidos. Mas naquela hora eu não pensei só em adquirir os tecidos para mim. Eu adquiri também os tecidos para as minhas clientes. E chamei as colegas, né, que estavam fazendo a viagem junto conosco e saímos de lá felizes. E aí depois encontrei com ele, né, em outra parte do shopping e agradeci muito, porque é isso que o mestre Masaru Taniguchi, ele diz, essa mente única, individualizada em Jamila, né, individualizada em José Adalto, né, com todo respeito, se uniu e ele lembrou, quando ele passou na porta da loja, não era a atividade profissional dele. Mas ele passou na porta da loja e lembrou, essa é a atividade profissional da Jamila, vou levar essa foto da loja para ela. E foi assim, encantadora a experiência, né? E quando cheguei no Brasil, além de fazer roupas lindas para mim, mas também fiz roupas lindas para as minhas clientes que ficaram muito felizes. Então, o que o Dr. Masaru Taniguchi afirma aqui nesse livro é propriedade científica e nós devemos praticar. Aquilo que nós temos como poder controlador de absoluta liberdade é o livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, que é a nossa mente, ninguém pode penetrar. Só nós podemos dar oportunidade para as pessoas, né, adentrar essa mente se nós desejarmos. Ele continua expressando aqui e diz assim, a relação entre vida, mente, matéria e circunstâncias. Perceba como é maravilhoso
o fato de sua mente estar inseparavelmente unida à mente do universo. Né? Ele está mostrando que nós devemos ter percepção, devemos perceber que nós estamos, não é, inseparavelmente unidos à mente do universo. A sua mente tem a capacidade de escolher as coisas a serem criadas, de modificar as coisas que se reúnem em volta de você e de criar por si mesmo novas coisas. Nossa vida se harmoniza com a lei e trabalha em conjunto com ela. Eu tinha o meu bom hábito de todos os dias, independente do lugar que eu estivesse, aplicar a meditação de Sokan. E aí eu falava, Deus, não é? Com certeza, vem a mim, colaboradores, capital, material, tudo que eu necessito para levar avante o meu empreendimento. Então, por isso, atrair essa benevolência, né, da mente do nosso pretor José Adalto, que mesmo não sendo empreendedor da área de tecidos, mas tirou a foto e me deu essa oportunidade de ficar feliz, alegre e também de constituir um fator de prosperidade no meu empreendimento. E quando eu voltei, né, com os tecidos, eu pude usar o meu talento, né, de costureira e fazer as minhas clientes felizes, mas também ter o retorno que é dando, que se recebe, né? Pude ganhar o meu dinheiro de forma feliz e agradável. Então ele diz aqui, ó, por que nossa vida é capaz de criar ou modificar as coisas? Por que será que nós temos essa capacidade, não é, de modificar as coisas e de criá-las? Por que será? Ele diz, porque estamos utilizando a lei. Então, se a lei da sexta lei nos ensina que devemos atrair com o poder controlador da palavra sucesso para o nosso empreendimento, por que não usar? Por que não, a partir de hoje, ter uma disciplina se vier um mau pensamento? Porque de vez em quando vem, né? Se vier um mau pensamento, nós devemos dizer assim, esse pensamento não pertence à Jamila verdadeira. Eu faço isso. Porque de vez em quando vem umas loucurazinhas, né? Aí eu digo, essa não é a Jamila verdadeira que está pensando. A verdadeira pensa assim, 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 assim. Né? E aí ele diz assim, por que nossa vida é capaz de criar ou modificar as coisas utilizando a lei? É porque nossa vida e a lei são originalmente uma coisa só. Olha que lindo. O lado ativo do espírito do universo, o lado ativo do espírito de Deus, vamos dizer assim, manifestou como vida e o lado passivo como lei. Olha que lindo, não é? O lado ativo do espírito do universo se manifestou como vida e o lado passivo como lei. O lado ativo, quem é? Cada um de nós, que temos a força de expressão. E o lado passivo, aquele que já sabe que é perfeito, já sabe que é luz, já sabe que é prosperidade, já sabe que é sabedoria, já tem todos os atributos divinos, eles é a lei. E a lei, repito, inexoravelmente ela se cumpre quando nós obedecemos a lei. E ele conclui dizendo assim, a vida pode ser comparada a um músico. Olha que coisa linda que o mestre nos ensina. A mente aos seus dedos, a matéria ao instrumento musical. Vamos acompanhar esse pensamento? A vida pode ser comparada a um músico, a mente aos seus dedos, a matéria ao instrumento musical. As leis naturais, as notas, olha que fantástico. E conforme a atuação da mente, que pode ser comparada ao movimento dos dedos do músico, são produzidas as melodias tais como ambiente, circunstâncias e destino. Não é fantástico? Esse ensinamento final desse artigo, a substância do universo enquanto sabedoria e lei, nos ensina a utilizar o poder da palavra para atrair prosperidade nos nossos rendimentos, nos nossos empreendimentos. Se nós levarmos daqui essa certeza, né, de atuarmos com esse exemplo, a vida é comparada ao músico. A mente aos dedos. Significa, né, que essa mente tem que ser utilizada. Porque não adianta, eu sou músico, e os seus dedos estão parados? Não vai dar resultado. A matéria é o instrumento musical, que também deve estar bem afinado para que tenha um comportamento, e a lei, as notas. Se o instrumento está bem afinado, as notas serão também relativamente lindas e constituirão, né, uma grande melodia
E assim nós seremos representados e seremos, vamos dizer assim, acreditados como músicos. Então, se nós estamos hoje na qualidade de empreendedores, vamos ter essa mente de pensar somente em coisas boas. Independente das circunstâncias adversas, aparentes que estiverem ao nosso redor, vamos ter certeza de que a nossa mente, em forma de pensamento, palavra, ação, é que rege o destino do nosso empreendimento. E o maior empreendimento que nós temos não é nosso empreendimento físico, não é a nossa empresa, não é o CNPJ do nosso empreendimento. O maior empreendimento é a nossa vida. Então, vamos ter força, confiança, perseverança, dedicação, disciplina para aplicar a quinta declaração iluminadora da Sexta-feira e atrair, através do poder controlador da palavra, o estado de absoluta liberdade e manifestar o Filho de Deus perfeito, alegre, feliz e próspero. A todos, boa noite. Muito obrigada. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seichanoye e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.